Bem-vindos ao programa Portal de Luz. No começo do mês de janeiro, nós completamos 159 anos do nascimento do pesquisador italiano Ernesto Bosano. Muitos espíritas já devem ter ouvido falar sobre ele e hoje nós vamos conhecer com mais detalhes a vida desse grande estudioso da nossa doutrina. Mas antes nós vamos convidar a todos para ouvir a prece na voz de Chico Xavier. Quando escutes na estrada, alma querida e boa, a palavra que fira, recordando a pedrada que se atira quando alguém se conturba e amaldiçoa, coloca-te em lugar da pessoa acusada, e se na luz da fé que te inspira e sustém, nada possas fazer, não digas nada, nem censures ninguém. Pelos caminhos do cotidiano, quem se afeiçoa à queixa, a renitente, é igual a nós, um coração humano, às vezes enganado, outras vezes doente. Muita afeição que cai ou se arroja de todo no azedume infeliz, não sabe que remexe uma furna de lodo, nem pondera o que diz. Injúria, humilhação, sarcasmo, treva, na comunicação verbal que te procura, são canais de mais dor, quando a dor se subleva e cria delinquência, expiação, loucura. Ante as palavras rudes ou sombrias, considera também, por outro lado, de quanta compreensão precisarias se tivesses errado. Palavras de ferir, palavras de humilhar, mágoas de quem falhou, reclamações de alguém, violência, agressão, amargura, pesar, entrega tudo a Deus nas vibrações do bem. Nunca leves adiante a sombra que te prova. Lembra a lição do sol, sereno e superior, que abrindo cada dia em luz de vida nova, tudo cobre de amor. Ernesto Bosano nasceu em Savona, uma província de Gênova, na Itália, no dia 9 de janeiro de 1862. Portanto, nós acabamos de completar 159 anos do seu nascimento. Ele nasceu numa família rica e desde cedo sempre gostou muito de se dedicar à leitura e aos estudos. Enquanto ele era mais jovem, dedicou-se a estudar assuntos ligados à filosofia, à psicologia, à astronomia, às ciências naturais e só mais para frente também a parapsicologia e, enfim, o espiritismo. Mas antes de se interessar por temas voltados à espiritualidade e de se converter ao espiritismo, ele foi um materialista convicto, cético e que seguia a teoria positivista. O positivismo era uma tendência bastante forte na Europa daquela época e Ernesto Bosano era mais uma das pessoas, no meio acadêmico, que acreditava nos seus princípios. E vale a pena nós abrirmos aqui um parênteses para explicarmos o que foi o positivismo europeu daquela época, para que a gente entenda como essa forma de pensar foi essencial para a postura profissional de Ernesto Bosano. O positivismo nasceu na França no século XIX e era uma corrente filosófica que defendia a ideia de que o conhecimento científico era a única forma de se chegar à verdade. Eles acreditavam que somente podia se afirmar que uma teoria era válida se ela pudesse ser comprovada através de métodos científicos. Eles não consideravam que crenças, que a fé ou que superstições pudessem ser levados a sério. Para eles, o progresso da humanidade dependia exclusivamente dos avanços científicos. E Bosano, um positivista, chegou a ser nessa época uma pessoa muito materialista e bastante intransigente. Ele se tornou professor na Universidade de Turim e foi sempre um pesquisador estudioso, profundo e muito meticuloso. Mas, no decorrer da vida dele, ele acabou tendo a oportunidade
de ler algumas obras que falavam da vida após a morte e da comunicação com os espíritos, e ficou intrigado. E como era do seu perfil muito metódico e estudioso, ele resolveu dedicar-se com afinco e com verdadeiro fervor ao estudo aprofundado daqueles fenômenos espíritas. E então ele passou a estudar as obras de Allan Kardec, de Leon Denis, Gabriel Delany, Paul Guibier, William Crookes, entre outros. Vejam como foi importante o seu aprendizado lá no positivismo, porque justamente ele havia sido tão cético que agora ele estava começando a encontrar algum sentido na doutrina espírita e desafiou a si mesmo a desenvolver pesquisas no espiritismo com aquela postura muito investigativa. Ele catalogou o conteúdo dessas obras espíritas por meio de um classificador alfabético, que era um método muito organizado, muito prático, que ele gostava de utilizar nos seus estudos e que ele empregaria durante toda a vida, em todas as pesquisas que ele fez. E assim, ele foi ganhando uma cultura sólida sobre a doutrina espírita, baseada em muita leitura, em muito estudo e nessa postura de muita meticulosidade. Só então, depois de bastante tempo, é que ele considerou que havia chegado o momento de colocar frente a frente todos aqueles conhecimentos teóricos sobre espiritismo com pesquisas experimentais. Foi aí que Ernesto Bozano organizou um grupo experimental do qual participaram muitos professores da Universidade de Gênova. E ele fundou na cidade a primeira sociedade de estudos psíquicos, o Círculo Científico Minerva, onde ele fez experiências entre os anos de 1891 e 1906. O Círculo promoveu magníficas pesquisas nas quais eles registravam manifestações espíritas de toda a espécie, pancadas, movimento de objetos, transportes, além de provas de identificação de espíritos. Também fez experiências com a médium Eusápia Paladino, obteve materializações completas de espíritos em plena luz do dia e estando ainda o médium visível ao mesmo tempo. Por toda a sua vida, Ernesto Bozano prosseguiu nas suas numerosas experiências, nas leituras e se tornou para as gerações futuras um exemplo de pesquisador dedicado, organizado, meticuloso da doutrina espírita. Durante meio século de investigações e de experiências, Bozano seguiu com o seu projeto, contando com a ajuda sempre de outros pesquisadores e com um concurso de simplesmente 76 médiuns ao longo do tempo em todas essas experiências práticas. No decurso de 5 anos consecutivos, graças a esse intenso trabalho desenvolvido pelo grupo, Bozano e seus amigos forneceram um vasto material sobre esse tema, espiritualidade, para a imprensa italiana, e que depois acabou sendo também divulgado em vários outros países. Eles haviam obtido a realização de quase todos os fenômenos conhecidos no espiritismo, culminando com a materialização de 6 espíritos, de uma forma bastante visível, bastante concreta aos olhos humanos e com a mais rígida comprovação científica. Quando a mãe de Ernesto Bozano morreu, no ano de 1912, em julho de 1912, ele teve a oportunidade de compreender de uma maneira ainda mais profunda e pessoal a demonstração da sobrevivência da alma. Bozano realizava nessa época sessões semanais com um grupo reduzido de participantes e também com uma médium. E um certo dia, numa sessão mediúnica que era no dia exato que se completava 1 ano da desencarnação da sua mãe, a médium que estava trabalhando nessa noite escreveu umas palavras num pedaço de papel. E depois, quando Bozano pôde ler a mensagem escrita, ficou assombrado. Ali estavam escritos os 2 últimos versos do epitáfio que naquele mesmo dia ele havia deixado no túmulo da sua mãe quando foi visitá-la. E só ela, só a sua mãe, poderia saber o que estava naquele papel. Dentre as mais de 35 obras escritas e publicadas por Ernesto Bozano em vida, nós podemos destacar A Crise da Morte, A Hipótese Espírita e as Teorias Científicas, Animismo ou Espiritismo, Comunicações Mediúnicas entre Vivos, Pensamento e Vontade,
O Fenômeno da Transfiguração e muitos outros livros. O seu devotamento ao trabalho fez com que ele se tornasse um dos maiores pesquisadores dos fenômenos espíritas. Aquele jovem que iniciou sua carreira de pesquisador com tanto ceticismo e chegou na idade madura defendendo o espiritismo com todas as suas forças. Ele proclamou a sua crença nas teses espíritas sem temer os preconceitos acadêmicos ou as críticas que poderia receber de outras religiões. Ernesto Bozano desencarnou no dia 24 de junho de 1943, também em Savona, na Itália, aos 81 anos. O seu parceiro nas pesquisas, Gastone De Boni, que veio a morrer em 1986, herdou toda a sua biblioteca e criou então uma sociedade chamada Fondazione Biblioteca Bozano De Boni. A fundação existe até os dias atuais, possui um site e também tem um amplo acervo das obras de Bozano, muitas ainda desconhecidas do grande público. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. Olá, nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas do nosso programa. Nós já tivemos oportunidade de comentar aqui mesmo no nosso programa o quanto é nocivo, né, vivermos arraigados ao passado, presos a acontecimentos e situações que não voltam mais, que já ficaram no passado. Pautar a nossa vida no que já passou, principalmente nos velhos traumas, lembranças, é péssimo para o corpo e para a alma. Por outro lado, vocês já pensaram no problema de se viver com a ansiedade no futuro? Pode ser tão prejudicial quanto viver preso no passado. Minha mãe costumava responder para mim e para os meus irmãos, sempre que questionávamos sobre algo que poderia acontecer, né, amanhã, depois, enfim, com uma célebre frase. Ela falava: o futuro a Deus pertence. E eu ficava muito chateada com isso, eu não gostava quando ela respondia assim.
Eu acreditava que todos deveríamos pelo menos ter um prognóstico e assim poderíamos supor o que ocorreria no futuro. Também achava que não ter expectativas futuras é falta de planejamento, é desorganização, é até má vontade, enfim. Mas hoje eu entendo a razão pela qual a minha mãe insistia em responder assim para nós. Ela tinha fé na providência divina. Ela sabia que devíamos fazer a nossa parte, mas o resultado final estava sempre subordinado à vontade de Deus. Portanto, ela não era ansiosa. A ansiedade é, sem dúvida, um dos males que tem imperado sobre as pessoas nos dias atuais. Nem as crianças escapam. A ansiedade, em parte, é o desespero, vejam bem, o desespero que se tem em antecipar o futuro. Esteja esse futuro relacionado ao que for, até mesmo as ocorrências mais banais e corriqueiras da vida, como, por exemplo, antes de conhecer a família do noivo, antes de passar por uma entrevista de trabalho, como agir com o recém-nascido em casa, enfim, são muitas angústias que até em parte são naturais essa expectativa, mas ocorre que há aí um exagero. Daí a ansiedade, se ela não for observada e controlada, ela passa a ser um estado de espírito constante, em que o medo não se sabe do que prevalece sobre a razão. O medo é o grande vilão da humanidade e tem ceifado a alegria de muita gente, sem mesmo saber que é medo. As pessoas parecem viver sempre num futuro incerto. Eu pergunto, que futuro? Quem de nós é capaz de prever o que vai acontecer no futuro? Ninguém, gente, ninguém. Eu digo mais, nem os espíritos, como muitos acreditam. A maioria dos espíritos que se encontram na erraticidade, por mais trabalhadores, por mais dedicados ao próximo que são, no que tange a conhecer, a dominar o que se passará no futuro, são como nós, simplesmente eles não sabem. E mesmo os espíritos de alta hierarquia não ficam por aí divulgando premonições a esmo. Precisamos ter cuidado com isso. Eles sabedores, eles são sábios, eles sabem o quanto é inviolável o livre-arbítrio. O que de fato existe é o presente. E no presente que está, e é no presente que está tudo o que precisamos para o futuro, que se constrói pouco a pouco, segundo o que estamos tecendo no presente. Mas, infelizmente, muitos de nós vivem segundo as projeções que fazemos com base no medo, no preconceito. Daí o enorme número de pessoas que vivem com medo do futuro. Deixam de viver o presente com medo do futuro. Vivem aflitas, antecipando problemas. André Luiz, no livro Sinal Verde, de Psicografia de Chico Xavier, ele escreve o seguinte, numa das lições: não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o problema ainda hoje, sem qualquer esforço da tua parte. Vocês perceberam essa verdade? Quantas vezes nós ficamos sobre uma questão durante semanas, dias, meses, imaginando todas as possibilidades, todas as hipóteses de frustração, imaginando os problemas que poderão advir e sem mais nem menos
sem que a gente faça qualquer coisa, tudo parece se resolver, tudo acaba se encaixando. Somos forçados a concluir, depois que tudo passa, que estávamos sofrendo à toa. Na raiz dessa questão, sem dúvida, está a falta de fé. A falta de fé em Deus e em nós mesmos. Preferimos supor o pior do que buscar dentro de nós a inspiração e a solução. Obviamente depende de nós e nos casos em que não temos a possibilidade de interferir, confiemos na providência. Mas quando a pessoa está totalmente com medo do futuro imaginário, que condições que ela tem de construir, de plantar boas sementes para obter uma colheita futura? Ela não tem condições. Percebe como somos capazes de nos boicotar quando o assunto é o nosso futuro? Pensemos nisto. O futuro nos pertence só quando ele chega, só quando ele se transforma em presente. Assim, façamos a nossa parte, com a certeza de que a providência garantirá o nosso futuro, para que esse futuro seja melhor do que hoje. Mas, por enquanto, o hoje continua sendo o melhor dia. Pensemos nisto. Um grande abraço. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para darmos continuidade nas reflexões a respeito do instinto e da inteligência, conforme os Espíritos nos legaram através de Allan Kardec no livro A Gênese, capítulo 3. Hoje vamos nos focar nos itens 13 e 14. Iniciamos com a pergunta que deixamos sem resposta no último encontro, ou seja, o instinto e a inteligência procedem de um único princípio? Segundo outros sistemas fora do espiritismo, o instinto e a inteligência procederiam de um único princípio. Chegado a certo grau de desenvolvimento, esse princípio, que primeiramente apenas tivera as qualidades do instinto, passaria por uma transformação que lhe daria as qualidades da inteligência livre. O bem e o mal, se fosse assim, no homem inteligente que perde a razão
e entra a ser guiado exclusivamente pelo instinto, então a inteligência voltaria ao seu estado primitivo. E quando o homem recobrasse a razão, o instinto se inteligencia e assim, alternadamente, a cada acesso, o que não é admissível. Aliás, muitas vezes, o instinto e a inteligência se revelam simultaneamente no mesmo ato. Por exemplo, no caminhar, o movimento das pernas é instintivo. O homem põe maquinalmente um pé à frente do outro, sem pensar nisso. Quando, porém, ele quer acelerar ou demorar o passo, levantar o pé ou desviar-se de um tropeço, há cálculo, combinação. Ele age com deliberado propósito. A impulsão involuntária do movimento é o ato instintivo. A calculada direção do movimento é o ato inteligente. O animal carnívoro é impelido pelo instinto a se alimentar de carne, mas as precauções que toma e que variam conforme as circunstâncias para assegurar a presa, a sua previdência das eventualidades, são atos de inteligência. Outra hipótese, que em suma se conjuga perfeitamente à ideia da unidade de princípio, ressalta do caráter essencialmente previdente do instinto e concorda com aquilo que o Espiritismo ensina no tocante às relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Sabe-se agora que muitos espíritos desencarnados têm por missão velar pelos encarnados, dos quais se constituem protetores e guias, que estes espíritos desencarnados envolvem os encarnados nos seus eflúvios fluídicos. Que o homem age muitas vezes de modo inconsciente sob a ação desses eflúvios. Sabe-se, ademais, que o instinto, o qual, por si mesmo, produz atos inconscientes, predomina nas crianças e, em geral, nos seres cuja razão é fraca. Ora, segundo esta hipótese, o instinto não seria atributo nem da alma nem da matéria, não pertenceria propriamente ao ser vivo, seria efeito da ação direta dos protetores invisíveis que supririam a imperfeição da inteligência, provocando os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Seria qual o andador com que se amparam as crianças que ainda não sabem andar. Então, do mesmo modo que se deixa gradualmente de usar o andador, à medida que a criança se equilibra sozinha, os espíritos protetores deixam entregues a si mesmos os seus protegidos, à medida que estes se tornam aptos a guiar-se pela própria inteligência. Assim, o instinto, longe de ser o produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, se-lo-ia de uma inteligência estranha, na plenitude da sua força, uma inteligência protetora que supriria a insuficiência, quer de uma inteligência mais jovem, que aquela compeliria a fazer inconscientemente, para seu bem, aquilo que ainda fosse incapaz de fazer por si mesmo, quer de uma inteligência madura, porém momentaneamente tolhida no uso de suas faculdades, como se dá com o homem na infância e nos casos de idiotia e de afecções mentais. Disse proverbialmente que há um Deus para as crianças, para os loucos e para os ébrios. É mais verdadeiro do que se supõe este ditado. Aquele Deus, outro não é, senão o Espírito protetor, que vela pelo ser incapaz de se proteger, utilizando-se da sua própria razão.
Os efeitos do instinto são eternos ou são substituídos quando a inteligência livre surge? No próximo encontro responderemos a esta dúvida e traremos outros esclarecimentos dos espíritos a respeito do instinto e da inteligência. Que as reflexões sobre instinto e inteligência possam consolidar de vez em todos nós a segurança, a confiança em Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre. Agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, harmonia e amor. E até o próximo encontro. Estamos encerrando o programa de hoje por aqui. Mandem os seus comentários ou sugestões de temas que queiram ouvir para o nosso e-mail, portaldeluz@folhaespirita.com.br. E acessem também o nosso canal no YouTube, é o Caibar Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. Muito obrigada e até a semana que vem.